Graça e paz, meus amados irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula do currículo A Igreja em Movimento de Atos aos dias de hoje. É maravilhoso estudarmos a história da igreja. E na aula de hoje, nós estaremos vendo o tema A Importância da Igreja de Antioquia. Para tanto, nós estaremos abordando a sua formação, a composição da liderança, a estrutura eclesiástica e, obviamente, a importância dessa igreja. Os irmãos podem, inclusive, acompanhar com a sua Bíblia aí no texto que nós estamos colocando aqui. Atos, nos capítulos 11, 13, 14 e 15. Vamos ler o texto que se encontra em Atos 11, 19 a 22. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Vamos falar um pouco sobre a cidade de Antioquia. Nós estamos falando de Antioquia da Síria, fundada em 300 a.C. por Seleuco Nicator, general e comandante da cavalaria macedônica, predileto do conquistador Alexandre o Grande. Seleuco edificou 34 cidades, dando o nome de Antioquia a 16 delas, em homenagem a seu pai Antíoco. Era famosa pela forte crença popular na mitologia, tanto que existem 5 lendas sobre a sua formação. E lá eles cultuavam principalmente Apolo e Artemisa. Ainda sobre a cidade de Antioquia, os piores tipos de imoralidade sexual e vícios também eram praticados pelos cristãos da região e soldados romanos. Na época de Paulo, era a 3ª maior cidade do Império Romano, população de grande maioria síria, mas com uma colônia judaica expressiva. Atualmente, fica na Turquia, com o nome de Antáquia. Vocês podem ver aí esse mapa que nos dá uma noção do percurso que eles fizeram nesta viagem. Eles saíram daqui de Antioquia da Síria, chegaram a Chipre, uma ilha, e depois subiram para Perge e trabalharam em toda aquela região. Vocês podem perceber ali em cima que tem Antioquia da Psídia, para a gente não confundir as duas Antioquias. Nesse trecho que nós estamos lendo, ele fala dessas duas Antioquias. Mas nós estamos falando principalmente dessa igreja
que foi fundada aqui em Antioquia da Síria. A formação da igreja de Antioquia foi da seguinte maneira. Primeiro, por causa da perseguição que houve em Jerusalém, muitos dos que creram foram espalhados por várias regiões. E uma dessas regiões foi Antioquia. Então, nessa formação, alguns discípulos que saíram por causa da perseguição, os que se converteram, tudo indica judeus helenizados, foram os que formaram a igreja em Antioquia. Não foi nem Paulo nem Pedro, como muitas vezes a gente encontra em alguns comentários. Na verdade, é muito mais correto se pensar que foram discípulos dispersos pela perseguição e principalmente judeus helenizados. Também a igreja de Antioquia se formou por causa de um apoio, de um suporte da igreja que já existia em Jerusalém, como vocês estudaram na aula anterior. Em Antioquia, que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos por não-judeus. Isso está em Atos 11, 26. Mas foram chamados de cristãos, pode ter sido por causa da intenção de insultar aqueles irmãos. Mas, glória a Deus, porque nada melhor do que esse título, cristãos, para se referir a seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós continuemos nesta mesma direção de aqui, no nosso tempo, sermos reconhecidos como seguidores de Jesus Cristo, autênticos e fiéis, ou seja, como cristãos. A composição da liderança e estrutura eclesiástica. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Podemos ver isso em Atos 13, 1. A diversidade de líderes não apenas enriquecia a liderança com diferentes perspectivas, mas também modelava a unidade em meio à pluralidade, um valor central para a missão da igreja. Então, é importante que a igreja tenha uma diversidade de líderes. Até mesmo a Bíblia nos mostra isso lá em Efésios, no capítulo 4. No verso 11, está escrito, por exemplo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E o verso 12 diz o seguinte: para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para o crescimento da igreja em amor. Então essa diversidade, ela é muito bem-vinda. E isso modelava a unidade em meio à pluralidade. É outra coisa muito importante para nós, é sabermos viver em unidade em meio a essa diversidade. E a igreja em Antioquia foi pioneira nisto. A igreja de Antioquia tinha uma estrutura centrada na oração, jejum e dependência do Espírito Santo. Então veja que é uma igreja que exercia a sua comunhão com Deus, e isso era a base de toda a sua dinâmica, de toda a sua caminhada, de todas as suas decisões. Oração, jejum e dependência do Espírito Santo.
Decisões importantes, como o envio de Paulo e Barnabé, eram tomadas em um ambiente de adoração e busca pelo direcionamento divino. Algumas características da igreja de Antioquia. Ela era totalmente dependente do Espírito Santo, como vimos, multicultural, tinha uma sã doutrina, buscava ser fiel à doutrina dos apóstolos, era evangelística, ou seja, estava sempre anunciando ao Senhor Jesus Cristo, era missionária, ela estava sempre também enviando obreiros para levarem esse evangelho a outras cidades, a outras regiões. Ela era independente e congregacional. É interessante isso aqui, porque a ideia de que existe uma só igreja, né, a igreja, ela não cabe muito na Escritura Sagrada, no Novo Testamento, porque nós vemos o Novo Testamento se referindo às igrejas, no plural. E aqui, a igreja de Antioquia, ela era independente e congregacional, por quê? Porque podemos ter como exemplo quando Barnabé, lá de Antioquia, vai buscar Saulo em Tarso. O que isso quer dizer? Que em Jerusalém, Saulo ainda sofria muita desconfiança dos discípulos, porque antes dele ser convertido pelo Senhor, ele foi um perseguidor implacável dos primeiros cristãos. Mas a igreja de Antioquia usando essa liberdade, essa independência, e de forma congregacional, entendeu que deveria chamar Paulo para compor a sua liderança. Isso nos mostra que as igrejas, elas são independentes, as igrejas locais, mas trabalham com cooperativismo umas com as outras. Porque desde lá do Novo Testamento, nós vemos que apesar de cada igreja ter suas próprias características e tomar decisões muito locais, elas cooperavam umas com as outras. E também a igreja de Antioquia era uma igreja que tinha plano de ação. Ela não agia simplesmente por impulso, mas ela orava, jejuava, buscava a orientação divina e depois articulava as estratégias para que o evangelho fosse espalhado pelo mundo. Ela tornou-se o centro de discipulado e crescimento. Aqui nós vemos a importância da igreja de Antioquia. Ela se tornou o centro de discipulado e crescimento. Ela foi pioneira no avanço missionário internacional e estrutura do cristianismo. Era misericordiosa para com os irmãos, e isso está demonstrado quando ali na fala do profeta Ágabo, ele diz que haveria uma grande fome em todo o mundo e a igreja em Antioquia teve misericórdia dos irmãos que viviam na Judéia e mandaram mantimentos para eles. Portanto, a igreja de Antioquia é o modelo de missões globais, porque foi a partir dela que o evangelho realmente passou a ser encaminhado, passou a ser levado a todas as outras regiões e cidades do mundo da época. Em Jerusalém ainda havia uma certa resistência em transmitir o evangelho a quem não era judeu. Mas em Antioquia foi diferente. Em Antioquia, o evangelho começou a ser pregado também aos gentios de uma maneira muito mais intensa.
Quais as aplicações, portanto, para nossas vidas? Primeiro, é importante que em tudo nós dependamos do Espírito Santo do Senhor. Segundo, devemos amar e sustentar missões. Terceiro, manter a unidade na diversidade. Também discipular e ensinar constantemente. Contextualizar o Evangelho. Aqui não é a questão da gente mudar o texto bíblico e colocá-lo submisso à cultura local. Não. Mas é que em cada local existem as suas próprias singularidades e nós precisamos saber como apresentar o Evangelho simples naquela cultura, evitando inclusive levar junto com o Evangelho elementos da nossa cultura. Então, essa contextualização se refere apenas a levar o mesmo Evangelho, mas dentro de uma determinada cultura que é diferente da minha, sem misturar a minha cultura com o Evangelho. Exercer uma solidariedade prática. Às vezes a gente passa por alguém e tem compaixão e misericórdia, mas segue sem tomar nenhuma atitude prática. Então, essa solidariedade não pode ficar só no sentimento, mas tem que se tornar movimento em direção ao mais necessitado. E, por fim, prestar contas uns aos outros. A igreja de Antioquia, além de prestar contas uns aos outros ali naquele local, ela também prestava contas à igreja em Jerusalém. Então, é um princípio muito importante que, quem sabe, muitos tenham esquecido, desse prestar contas uns aos outros, porque isso nos leva a edificar uns aos outros e, debaixo da graça de Cristo, aperfeiçoarmos cada vez mais o trabalho do Senhor. A nossa próxima aula vai tratar da primeira viagem missionária de Paulo. E vocês são muito bem-vindos. Mas não esqueça, agora, no final desta aula online, você poderá acessar a classe interativa. E essa classe, ela existe exatamente para que você possa estar em contato com um dos nossos professores online para conversarem um pouco mais sobre a aula. Então aí está o QR Code e que Deus abençoe a todos.